Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12 intitula-se assim. Por isso que eu falei da mocidade. A mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Está vendo vocês que são novos? Além de se preparar para a velhice, Daniel, Jonathan e companhia, tem que se preparar para a morte. E ele vai dar algumas advertências aqui. Esse livro tem um análogo, né? Ou faz uma analogia ou uma conclusão do livro de Provérbios. Eclesiastes também foi escrito por Salomão. E é como se fosse uma continuação das advertências proverbiais dos livros de Provérbios. Então ele vai dar aqui detalhes de como nós vivermos e acrescentarmos dias de vida em nossas vidas de uma forma coerente, de uma forma que venha estabelecer uma velhice longânima e uma velhice onde nós estejamos felizes, né? Não dependente de A, de B, de C, mas que nós venhamos ter uma velhice, que nós venhamos gozar dessa velhice, daquilo que nós plantamos quando éramos jovens. Eu, graças a Deus, pela misericórdia dele, ele me parou nas minhas atividades seculares aos 30 anos de idade, praticamente, onde eu parei de beber, de fumar, de perder noites. Então, tenho 20 anos aí que estou paralisado para as atividades mundanas que só destrói. Cigarro, efizema pulmonar, bebida, hepatite e problemas no fígado e outras coisas mais, né? Cigarro, ele destrói o pulmão, os batimentos cardíacos do homem e da mulher. A bebida destrói completamente o fígado e causa males profundos. E eu louvo a Deus por ter parado de beber, louvo a Deus por ter parado de fumar cigarro, porque estava destruindo a minha vida, destruindo os meus órgãos, destruindo o meu tempo de vida. Então, para lá eu não quero voltar mais, que eu sei do buraco em que eu saí, ou de que eu saí. Mas se algum dia Deus não conceda isso, mas se eu saísse da igreja beber, eu não beberia mais, porque não faz parte mais do meu paladar. É como a palavra diz, é você estar comendo o vômito. É muita burrice minha nessa altura do campeonato eu voltar a beber. É uma idiotice. É algo que não está nos meus planos, nem presente e nem nos meus planos futuros. Porque daqui por diante eu quero plantar para colher, mas frutos dignos de arrependimento. E não frutos que venham causar danos. Amém, Moisés? Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 1 a seguir. Amém? Eu vou ler bem rapidinho para depois voltarmos e contextualizá-lo todo ele. Gosto de pregar assim, eu me sinto bem assim, né? Ontem eu até dei uma fugida aqui da palavra, mas eu me encontrei de novo quando eu troquei inferno por enfermo. Mas como a gente está já aqui familiarizado, não tem como escorregar e cair. A gente escorrega, mas levanta. Porque esse óculos meu, daqui para cima é para longe e daqui para baixo para perto. Então, muitas vezes, quando eu baixo a vista aqui, ela turva. Eu vejo uma palavra, o N, como eu vi ontem, o N no lugar do M, o M no lugar do N, e daí vai. Mas eu consegui me corrigir no decorrer da pregação. Todos os dias que eu prego aqui, no dia seguinte, eu vou ver toda a pregação, para ver os defeitos, os erros, para que nós possamos estar tirando. Já que é uma coisa pública, né, que está sendo vista por dezenas de pessoas, nós não podemos pagar mico. E aqui é uma coisa ao vivo praticamente, nós não ensaiamos, nós não paramos para fazer um ensaio, uma preparação, não, é de supetão e algumas coisas tendem-se a dar errado, isso é normal, mas Deus está no controle de tudo. O que nós não podemos errar é no teor da pregação, para aquilo que eu fui chamado, e aqui vai falar também um pouco disso, amém? Versículo 1 do capítulo 12 diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias
e cheguem os anos os quais venham a dizer: não tenham neles contentamento. Antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído de moedura, e se levantar a voz das aves e todas as vozes do canto se baixem ou baixarem, como também quando temerem o que está no alto e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro e se despedace o cântaro junto à fonte e se despedace a roda junto ao poço, e o povo volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou. E atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Como eu disse, isso é uma continuação de provérbios, dos quais o nosso Salomão, ele nos seus 31 capítulos do livro de Provérbios, vem ensinando a forma certa de vivermos para não tropeçarmos com o pé em pedras. E ele continua e dá aqui no livro de Eclesiastes, ele fala sobre vaidade, sobre o tempo, né? Lá em Eclesiastes capítulo 3, é uma das pregações mais lidas, creio eu, por preleitores e pregadores, que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Tempo de nascer, tempo de crescer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de rir, tempo de chorar, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de se abraçar, tempo de ira, tempo de paz, tempo de guerra, tempo de luta. Então ele vem tratar de assuntos desta natureza, e ele trata muito bem acerca da nossa mocidade, da nossa juventude, daquilo que nós plantamos hoje, para que tenhamos uma colheita favorável no dia de amanhã. E ele vem ensinando a cada um de nós como viver, para não nos arrependermos das coisas que possa vir tragicamente em nossas vidas futuramente. Quantos de nós aqui não nos arrependemos de feitos que fizemos no passado e hoje guardamos essas sequelas dentro de nós, seja ela como ferida no coração, como pensamentos que nós não queríamos ter, de coisas ou de lembranças negativas e perdas diversas? Quantos de nós aqui hoje não nos orgulhamos de coisas que fizemos? E se pudéssemos assim contar, envergonharia-se totalmente por causa de tão espanto que fora aquilo que nós fizemos quando não tínhamos a direção de Deus. E aqui, no capítulo de número 12, no versículo 1, ele vai tratar de tempo de inteligência. O tema dessa pregação é ter o seu melhor, não para Deus, mas para você mesmo. Então no versículo 1, ele vem tratar de algo que vai trazer a mim e a você um espanto momentâneo, porque quando nós falamos disso, lembra-te, em nome de Jesus, do teu Criador nos dias da tua mocidade, nos dias da tua mocidade, no dia da tua juventude, porque virão dias que aquilo que você fez quando era novo, que aquilo que você fez no dia de ontem, o dia de amanhã vai depender daquilo que você fez ontem. E depender do que você fez ontem, o que você vai colher amanhã não vai ser satisfatório para a tua vida. Então preze em plantar hoje o bem, preze em fazer hoje o bem, preze em viver hoje com o bem, para que amanhã você vá bem também. Como eu disse, essa pregação, ou esta passagem, esta palavra, esse livro de Eclesiastes, servem tanto para as pessoas de idades
novas, como a maioria dos que estão aqui, como também das pessoas de idades avançadas, porque eu não sei quando é que eu vou morrer. Ele fala aqui de uma mocidade, mas vai que Deus me dê ainda 50 anos de vida, e daqui até lá, tudo que eu plantar, tudo que eu reservar, eu vou ter que colher nos dias futuros. Então serve para todos nós. Então nós temos que agir com tempo de inteligência. Ele diz: olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. Quando o rei teve um sonho ali, o faraó no Egito, quando o povo de Deus ainda não era escravo no Egito, e ainda não tinha descido as 70 famílias para lá, tão somente José fora preso e dado pelos teus irmãos. A Bíblia vai dizer que o rei teve um sonho, e desse sonho ele viu 7 vacas magras, né? E 7 vacas. Então a interpretação do sonho foi que vinham, louvado seja Deus, primeiro um tempo de abundância, um tempo de prosperidade, um tempo de plantio, um tempo onde as pessoas iriam viver esquecidos e esquecendo de todas as coisas, porque estava tudo favorável e não se preparou para os dias vindouros. Então, quando ele teve esse sonho, que ele chegou aos seus encantadores, aos seus feiticeiros, aos magos do reino, ninguém soube interpretar, e José disse: olha, vão ter anos de poder, de prazer, de lucro, de virtude. Vão ter anos que você vai ter um ano excelente, mas virá um ano ou anos que você não vai poder ter o que você tinha. Então reserve os seus mantimentos, guarde as suas economias, porque virão dias tenebrosos. Então o que foi que o rei fez? Ele reservou tudo, e as pessoas que viveram como se não houvesse o amanhã tiveram que ir, inclusive seus pais e seus filhos, até o encontro do rei para comprar mantimentos, porque a seca era grande. Então o momento, ou o tempo de inteligência é esse. Tem pessoas que hoje têm 100 reais, quer gastar os 100 reais todos. Guarde 50. Se não tem necessidade de gastar os 100 reais, guarde 50, guarde 30, porque você não sabe do dia de amanhã. Aí diz: o dia de amanhã pertence a Deus, amanhã Deus me dá outra vez. Isso é uma estupidez, uma ignorância tamanha. Principalmente para nós que temos filhos, principalmente para nós que temos filhos pequenos. Vai que caia na enfermidade. Nesse país que nós vivemos, que muitos não conseguem pagar um plano de saúde, vai ficar na porta das UPAs e desses hospitais públicos com seu filho padecendo, como muitas crianças e jovens morrem por não ter condições de ter uma medicina avançada. E se você guardar 2 contos de cada 10 reais que você tiver, e daqui a 5 anos, faz uma conta de quanto você vai ter no banco. E se seu filho ficar doente, você não depender de governo, de prefeitura e nem de estado, mas tão somente tem para manter a vida do seu filho vivo. Porque você está plantando hoje, no tempo da inteligência. Eu estou ganhando razoavelmente bem, então eu tenho que fazer uma poupança, eu tenho que fazer uma economia, porque virão dias dos quais eu não estarei tão alegre assim. É isso que ele nos ensina. E do versículo de número 2 a 7, ele está dizendo: se prepare para os dias maus. O mal é que a gente nunca se prepara. A gente sempre acha que vai ter aquela vida boa, eloquente o tempo todo. Não, igreja, viva sempre com o pé atrás. Principalmente nesse mundo em que nós estamos vivendo. Viva sempre desconfiado. Viva sempre plantado, porque você não sabe o que você tem hoje, vai ter amanhã. Mas se você guardar, está vendo aqui? Eu vou usar uma lógica aqui. Se eu tenho aqui em minhas mãos esses pacotes de saus, aqui estão 2, 4, 6, 8, 9. E se eu tiver a necessidade de gastar 5, eu vou tentar gastar 4. Eu vou ver se com os 4 eu consigo sobreviver, para que não me sobre 4, mas me sobre 5 para o dia de amanhã. Porque se a minha contabilidade eu for necessitar de 4 para o tempo seguinte, vai ter um de sobra. Então eu tenho que saber conviver, ou viver com essas coisas, e não achar que não vai haver o amanhã. Olha o que titula-se esse livro: a mocidade deve preparar-se para a velhice, como também para a morte. Ele está sendo aqui cauteloso,
Primeiro ele vai falar para que nós nos preparemos para os dias futuros, de vidas seculares na terra, de problemas financeiros, problemas diversos, de problemas de saúde e problemas que virão, que nós não sabemos, que faz parte do cotidiano. O sol brilha tanto para os maus como para os bons. A riqueza, como eu disse essa semana, ela vem tanto para as pessoas más como para as pessoas boas, para cada um de nós. Então nós temos que nos salvaguardar dessas coisas. Olha o que ele diz no versículo 2 a 7, ó: se prepare para os dias vindouros, se prepare para os dias maus, se prepare para os dias dos quais você não sabe o que irá ou que virá acontecer. Ó, antes que se escureça o sol e a luz e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Ou seja, choveu, a chuva caiu torrentemente, mas depois da chuva, ele diz, ó, que ainda tem chuva, porque vem nuvens pesadas, das quais nós não estamos preparados para uma nova tempestade, para um novo problema. Antes que se escureça o sol e a luz e a estrela, e tornem a vir nuvens depois das chuvas. Imagina aí, você já viu aquelas pessoas que moram em barrancos ou próximos de barranco, quando chovem já ficam temerosos, e aí passa aquela chuva, se eu estou falando só parafraseando, hipoteticamente, quando aquela chuva passa, o que é que eles vão ver? Eles vão logo para a rua para olhar para o sol, para ver se as nuvens se dispersaram. Mas aqui está dizendo, pode vir uma nova tempestade depois dessa tempestade. É uma notícia ruim atrás das outras. Então estejam preparados, antes que se escureça o sol e a lua, e a luz e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem, louvado seja Deus, os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Ou seja, enfraquecer os homens fortes, porque o mal, ele se tornou mais forte do que a força daqueles homens. No dia em que o mal vier e bater na tua porta, esteja preparado. Ele está dizendo, no dia em que tremerem os guardas, porque o maligno já entrou. João 10,10 diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, porque não haverá força para você combater o mal que muitas vezes estabelece em sua vida, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Se não vai moer o que não tem, vai triturar o que não tem, vai cozinhar o que não tem, porque são poucos. Talvez seja falta de fartura, uma necessidade, uma seca terrível. Você não sabe por onde o mal vem, de que forma ele vem. Versículo 4 diz assim, ó: e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixem. Quando ele fala as duas portas, aqui eu imagino que seja portas do reino ou da cidade, que havia um portão da entrada e outro da saída de cada cidade naquela época. Quando ele fala aqui, louvado seja Deus, que os ruídos da moedura ele vai cessar, porque vai faltar mantimento, vai faltar mão de obra, vai faltar alimento. Então vai se cessar o trabalho, vai acabar em nome de Jesus as economias, e tudo irá acabar. E ele diz assim, ó: e levantar a voz das aves. Você já ficou num lugar onde não tem muitas vozes de seres humanos? Quando um pássaro canta, parece algo, né, naquele lugar espantoso. Você já foi para um lugar de manhã, onde tem sol, vegetação, onde tem mato, quando um passarinho bem te vi mesmo, que tem um canto entoante, quando ele canta, você se sente que está só você e aquele pássaro. Você vai se sentir assim, fragilizado, isolado, dependente, decadente, porque não vai ter o que fazer, não vai ter o que comer, não vai ter o que moer, não vai ter quem segure as guardas do portão da cidade daquela época. Traduzindo para os dias de hoje, pode vir a enfermidade, pode vir a notícia ruim, pode vir um divórcio, pode vir um problema na família, pode vir a morte de um filho, pode vir a perca de um emprego. Todas essas coisas causam danos psicológicos em cada um de nós. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Para que nós venhamos nos advertir
dessas situações. Michele, dá um copo com água, Val, ali. Você é a esposa dele. Dá um copo com água ao seu marido. Senta ali pra fazer um cafuné nele. Pega um travesseiro ali, bota aí pra ver se ele dorme no teu ombro aí. O cara trocou de turno, agora tá dormindo na igreja. É brincadeira. O bicho trabalhava de noite e não dormia. Agora trocou de turno, tá ali, pescando. Você é Pedro, é? Tiago ou João? Dá uma água nele. Você dá 2 copos com água. Se ele continuar dormindo, joga no rosto dele. Pega água gelada aí. Aqui tem água gelada. Tá ali assim, ó. Sabe como é o nome disso aí, né? Vai dormir tarde. Senta junto da mulher lavar, como ele fica. É engraçado demais, né? Qualquer coisa, Michele, faz como a pastora fazia comigo quando eu era novo convertido. Ela me dava cada beliscão. Eu tenho um pavor a beliscão. Quer ficar, me dê beliscão. Eu odeio beliscão. Fazer isso aqui, me odeio. Me deu uma tapa que eu não fico tão irado como se fizesse em mim. E ela fazia isso em mim direto. Quando eu sentava na igreja na frente, na hora da palavra eu ficava igual a Val de Michele. O cara trabalhava na noite toda, chegava aqui no culto aceso. Agora trabalha de dia, está dormindo. Porque está trabalhando em hora extra. Quando está em casa até mais tarde, né, Agno? Versículo 5. Né, Val? Como também, quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira. Amendoeira, traduzida em grego, significa renascer. Amém? E o gafanhoto for um peso e pereceu o apetite, porque o homem se vai e a sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Quando ele está falando aqui que os gafanhotos vão pesar ou perder o apetite, é porque já se alimentaram demais. Nós vimos a praga dos gafanhotos no Egito, destruindo toda a lavoura, destruindo tudo que via pela frente. Como aquele povo naquela época vivia, na maioria das suas questões financeiras era de cultivo, ele está dizendo, como também, quando temerem o que está no alto. Quem está no alto vê tudo. Quem está ali, louvado seja Deus, na parte de cima do reino, da cidade, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, né, que é o renascer, e o gafanhoto for um peso, e pereceu o apetite de tanto se alimentar, porque o homem se vai, e a sua eterna casa, e os pranteadores, que significa se lamuriando, chorando, se lamentando, andarão rodeando pela praça, dizendo, meu Deus, por que isso aconteceu? Lamuriando, chorando. Por que, igreja? Do que se aqueça o homem, a não ser dos seus maus feitos ou dos seus próprios pecados? Aí no versículo 6 vai continuar, para que nós nos preparemos para os dias maus. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, antes que estas coisas aconteçam, vigia, prepara-se, anda, louvado seja Deus o tempo todo, atento para o mal que possa vir na sua vida e destruir a tua casa. Prepara-se num dia, louvado seja Deus, da tua mocidade, para que quando a tua velhice vier, você esteja preparado para ser suprido de todas as necessidades, porque você plantou antes, porque você fez a sua vida ministerial antes, porque você fez a sua vida conjugal antes, porque você fez a sua vida paternal antes, porque você preparou o seu celeiro, a sua casa, a sua despensa, a sua geladeira, o seu guarda-roupa antes de que o mal viesse, e não fechou a porta, sabe, Aguinaldo? Com tudo vazio, porque não se preparou. Quantos reinos não se prepararam na época do Egito, que José estava preso, e foram bater na porta do cabra, porque só ele tinha, Moisés, alimento. Só ele tinha, Val, utensílios. Só ele tinha, Val, peças de roupas novas. Só ele tinha couro de carneiro, Jonatas, de cabritas. Só eles tinham camelos. Só eles tinham gados saudáveis. Por quê? Se preparou. Então se prepara agora. Não espera que a doença venha.
não espera que o problema chegue, não espera que as tentações batam a porta. Andam preparados para que você e tua casa vá bem. Temos que ser cautelosos, temos que ser vigilantes, ao invés de presunçosos. Temos que ser, prudentes, ao invés de egoístas. Temos que ser, em nome de Jesus, solícitos, para que no momento da nossa angústia, ache alguém que possa também nos favorecer. Aí ele diz assim, aí ele já fala da morte. Até então, ele estava falando de coisas seculares. Por isso que ele intitula assim, a mocidade deve preparar-se para a velhice e também para a morte. Aqui ele já vem falar, e o pó volte à terra como era. Amém? E o pó volte para a terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, olha o que ele está dizendo, o nosso pó vai voltar para a terra. Isso é nítido, isso é notório, porque do pó nós saímos e para o pó voltaremos. Mas na segunda parte, ou na parte B do versículo 7, depende hoje exclusivamente de mim e de você, porque Ele já fez a parte dele, dando a vida num Calvário por nós. A graça foi nos dada, mas de graça nós achamos, mas nós negligenciamos muitas vezes isso com nossas atitudes terrenas e mundanas. Ele diz assim, e o Espírito volte a Deus que o deu. Como é que esse Espírito vai voltar para Deus, Val? É de qualquer sorte? É de qualquer maneira? Ele já está falando de uma preparação espiritual, de uma preparação da qual o homem e a mulher não vão fugir. Seu espírito, ele vai passar por uma sentença, por um julgamento, e será absorvido ou condenado, e morará nos céus inaacessível, o céu da grande glória de Deus, ou morará no lago de fogo e enxofre. Aí ele diz assim no versículo de número 8: vaidade, de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O que é vaidade? Justamente o que ele está dizendo: não se preparar para os dias piores, viver dissolutamente, se embelezando, se engraçando, se alegrando, programando os dias. Quantas pessoas agora estão se programando para os carnavais que virão aí? Falo carnavais nos dias alternados que estão estabelecidos para que são 8 dias de festa. Quantas pessoas com os abadás, com os seus utensílios, suas indumentárias, preparando, se programando com dinheiro. Tem pessoas que se programam um ano inteiro tão somente para um carnaval. Aí onde diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos das luzes. Tem pessoa que se prepara o ano inteiro, Lázaro, o ano inteiro para curtir 8 dias de carnaval. Quantos dias tem um ano? 365 dias, contido com 12 meses, e as pessoas se preparam durante esses 365 dias, com os 12 meses de salário, para curtir 8 dias de festa. Aí Salomão nos chama aqui para uma realidade, e o pó volte para a terra como era, porque viemos do pó e para o pó retornaremos, mas o Espírito volte a Deus que o deu, mas depende de você. Há muita gente não acredita nisso, que nada, morreu, acabou, eu vou encarnar, reencarnar em outra coisa, morreu, dormiu. Negativo, meu amado e minha amada. Quando nós morrermos, segue-se o juízo, é Bíblia. Você quer fazer uma disputa ou uma dinâmica em relação a isso? Pega alguns casos que estão acontecendo agora, que a Bíblia relatou há mais de 2000 anos atrás, que está acontecendo agora, e você vai dizer: poxa, a Bíblia foi escrita não sei quantos anos atrás, como é que isso está escrito aqui e aconteceu agora? Aí a Bíblia vem falar de uma morte após a morte, de uma vida após a morte, e nós não iríamos acreditar? Achamos que vamos deitar naquele caixão e findou tudo ali? Negativo. O Espírito vai voltar para Deus que o deu, mas quando voltar para Deus, haveremos de passar pelo tribunal de júri e apresentar a Ele as nossas obras.
E aí ele vai ver se vai nos achar aptos a passar por ele ou inaptos, para que nem dele passemos, e o diabo já estará nos esperando para as profundezas do inferno. Então ele está dizendo aqui, ó, no versículo de número 8: hoje a vida se resume em nada. Vaidade e vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. A vaidade para tudo. A vaidade para beber, a vaidade para fazer sexo, a vaidade para jogar, a vaidade para se distrair, a vaidade para sair, a vaidade para retornar, a vaidade para se vestir, para se despir, a vaidade para tudo. Tudo é um motivo de nós nos envaidecermos e achamos que somos tudo, quando na realidade não somos absolutamente nada. Tira a voz de nós, o fôlego de vida, põe nós dentro de um caixão, fica observando ele durante 40 minutos só, e veja o que é que vai sair dele. Nada. Porque o mesmo fôlego de vida que foi nos dado por Deus, ele retornará para apresentar-se a Deus. De que forma? Só cada um de nós sabemos como iremos nos apresentar a Deus. E finalizando, para a glória de Deus, o versículo de número 9, nessa primeira parte: e quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou, e atentou esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Quanto mais sábio for aquele que está na frente, dirigido por Deus, claro, capacitado por Deus, mais sábios serão os seus ouvintes, mais capacitados serão os seus ouvintes dos provérbios que ele compôs, para que você e eu tenhamos, em nome de Jesus, uma vida longa e uma vida plena. Aí ele diz no versículo de número 10: procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escritor é a retidão, palavras de verdade. Não adianta eu falar aqui o que você quer ouvir, porque eu não vou dar uma direção correta para a sua vida. Eu tenho que seguir as escritas do escritor ou dos escritores que escreveram a Bíblia de forma exortativa ou exaltativa, ou seja, te engrandecendo quando for a hora, ou te exortando, reclamando, puxando a orelha quando a hora for. Versículo 11: as palavras dos sábios são como grilhões e como pregos bem fixados pelo mestre das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Que pastor é esse? Jesus. Olha que interessante. Eu vou ler de novo. As palavras dos sábios são como grilhões, aqueles pregos grandes, e com pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Ou seja, vai nos ferir, mas vai nos ajustar, vai nos sangrar, mas vai nos ajustar, vai nos entristecer por alguns momentos, mas vai nos ajustar, porque Jesus, ele é o único e verdadeiro pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas, para que não morresse, mas tivesse uma vida eterna. Essas são sábias palavras para pessoas sábias, que viverão sabiamente para agradar a Deus e herdar de Deus a sua morada eterna. Versículo 12: e demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar, enfado é da carne. Não precisa você estudar muito, se tem alguém que te ensine, se tem alguém que está como professor, como teu guia espiritual, como teu líder espiritual. Porque você muitas vezes vai pegar um livro como esse, como 66 capítulos, e não vai entender absolutamente nada. Vai dar um enfado na tua carne, vai dar um enfado no teu pensamento, e você não vai chegar a lugar nenhum. Mas se tem alguém que te ensine, absorva tudo aquilo que está sendo ensinado e pratique aquilo, para que você não caia em tentações.
E ele diz no versículo 13: de tudo que se tem ouvido, o fim é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. De tudo que se tem ouvido, o fim é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Por quê? Porque esse é o dever, é a obrigatoriedade de todo homem. Se você não segue à risca aquilo que está sendo ou que está lhe sendo ensinado, você está andando para trás o tempo inteiro. Você não está tendo uma vida coerente com aquilo que lhe é ensinado, então você está perdendo o seu tempo. Porque ele diz assim, ó, por quê? Porque este é o dever, é a obrigação de todo homem. Quando eles falam em homem aqui, se refere tanto a homem como mulher, porque é gênero. Amém, igreja? E para finalizar, no versículo de número 14, porque Deus, olha aí, há de trazer juízo, louvado seja Deus, toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom ou quer seja mal, Deus vai trazer à tona, tudo vai entrar em vigor, tudo vai entrar em juízo, tudo será julgado pelo dono do ouro e da prata. Então, no versículo, eu vou ler o 13 e o 14 junto, que você vai entender melhor. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo ou julgamento toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom ou quer seja mal, será divulgado por Deus para mim, para a tua vida. Então se prepara no dia de hoje para não sofrer danos no dia de amanhã. Aí as pessoas têm um ditado lindo, né? Ah, o dia de amanhã pertence a Deus, mas Deus, Ele tanto desce bênção como libera maldição. E qual é o dia de amanhã que você está plantando hoje para que Deus libere para você amanhã? Será que a plantação, a colheita vai estar farta? Ou será que você vai chegar lá e vai encontrar um deserto completamente vazio? Então, se prepara enquanto você está aí gozando de boa e plena saúde, no vigor da tua saúde. Quer ver que Deus não está aqui tratando de idade de jovens? Quantos anos Deus escolheu Abraão? 75 anos. Abraão, sai-te da tua terra e do meio da tua parentela, te farei eu pai de grande nação. Está lá no livro de Gênesis capítulo 12. Sai-te, 75 anos. Abraão peregrinou pelaquele deserto. Deus está cantando nesta noite uma canção para os meus e teus ouvidos, que é de que nós ainda somos jovens e que precisamos, nessa nossa juventude, nesse nosso vigor, nessa nossa altivez, fazer bons frutos ou trazer bons frutos para Deus. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração e coloca ele na direção de Deus. Apura os teus ouvidos e ouve o que está sendo dito aqui, porque hoje pode não ter nenhuma relevância para você, porque você está no tempo da fartura, porque você está no tempo da colheita, porque você está no tempo da abundância, mas vai chegar um tempo de escassez e você vai necessitar de uma única palavra dessa e você não vai ter como ouvi-la, porque não vai ter quem pregue. O entendimento está sendo dado a vocês para que vocês entendam que Deus, Ele te ama de uma maneira incondicional. Quando Deus chega aqui, sabe, Marlene? Até nós falamos ontem no capítulo de número 11, versículo 1. Aí eu imagino Jesus chegando na alfândega, os outros discípulos não estavam com ele, estava só Pedro. Quem tomava conta da tesouraria ou do dinheiro que estava com eles era Judas, não estava com Jesus. De repente Jesus só podia entrar para fazer ali a multiplicação de pães e peixes, para fazer a sua obra, se pagasse ali a alfândega. Ele não tinha moeda para dar. Aí ele diz a Pedro: Pedro, lança o anzol ao mar. Lança o anzol ao mar. E aqui no versículo 1 do capítulo 11 está dizendo assim, ó: lança, capítulo 11, versículo 1,
de Eclesiastes: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O que é pão? Então, há anos atrás, no tempo do rei Salomão, as pessoas lançavam naquele mar o seu pão, quem sabe, por uma crença, por algo, e jogava lá aquelas moedas dentro daquele mar. E de repente Jesus se encontra numa situação onde Jesus sabe do ontem, do hoje e do amanhã, e disse a Pedro: Pedro, lança o anzol ao mar. E quando ele puxa o peixe, ele disse: abra a boca do peixe, porque ele comeu moedas que estavam nesse mar há anos. E quando ele abre, está lá as duas moedas. Ele paga a entrada, louvado seja Deus, o tributo dele ali na alfândega, e tem livre acesso, porque ele diz assim, ó: depois de muitos dias o acharás. E Jesus achou, e eu e você também podemos achar, porque plantaram antes e colheram-se depois. Então busque o Senhor enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto está perto, porque vai chegar um dia que vocês vão necessitar desta palavra e não vão achar. Então o momento é esse. Talvez você queira dizer: ah, mas agora eu quero isso. Nem tudo que você quer é relevante para a sua vida, e nem está de acordo com aquilo que Deus quer para você. Amém? Então vigia, igreja. Vigia, porque hoje melhor dizendo, o amanhã vai depender muito do nosso hoje. O seu amanhã, o meu amanhã vai depender muito do nosso hoje. Então veja bem o que você está plantando hoje. Veja bem o que você está vivendo hoje, porque isso vai reverberar lá na frente, tanto coisas boas como coisas ruins. Então veja aonde você está pondo a mão, veja onde você está pondo a planta dos pés, veja onde você está colocando o teu pensamento, veja onde você está colocando principalmente o teu coração, para que não caia em devaneios. A Bíblia diz que passarão todas as coisas, a única coisa que não vai passar é a palavra. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela é inevitável eternamente na vida de todo ser humano. Fica de pé.